Certo, pessoal? Vamos iniciar a aula de hoje, então. Vamos falar sobre autotransformador. Na última aula a gente falou sobre transformador trifásico, né? Alguns aspectos iniciais aí. Hoje a gente fala sobre autotransformador e posteriormente a gente vai falar de tipos de transformador, né? E aí a gente vai dar mais uma revisada aí em transformadores trifásicos. Então na aula de hoje a gente vai focar em autotransformador. É uma técnica aí de ligação, né? Que ela aumenta o rendimento do transformador. Alguém conhece? Alguém já viu falar de autotransformador? Sim. Ele, ele é bastante utilizado quando eu tenho tensões baixas, né? Ele tem um rendimento bem interessante. Quando eu tô, quando eu preciso em Cachoeira é 220 ou 127? Acho que é 220 aí, né? É 220. É 220, né? Porto Alegre a gente tem uma tensão ali de 127, né? Monofásico. Então, quando se quer fazer uma transformação, né, de repente a gente vai visitar um parente aí numa outra cidade, enfim, né, onde a tensão é 127 ou vice-versa, né, é muito utilizado o autotransformador ali para fazer conversãozinha, né. Se eu tenho, por exemplo, se eu levo um ventilador que é 220 e eu vou para Porto Alegre lá visitar um parente, é um conhecido, onde a tensão é 127. E aí no verão aí, né, dependendo aí de quanta gente for visitar o parente, vai faltar ventilador, né? E às vezes a gente acaba levando. Nesse caso, vai ser necessário usar um dispositivo aí para transformar aquela, né, a tensão 220 de operação do ventilador para 127. E nesses casos aí é utilizado um autotransformador. Por quê? Ele tem um rendimento um pouco mais, um pouco não, mais alto que um transformador normal, certo? A gente vai ver na aula de hoje aí quais são as vantagens e desvantagens, mas já adianto para vocês, né, que ele é utilizado nessas aplicações aí, né, onde eu tenho uma baixa diferença de tensão. Claro que de 127 para 220 ou vice-versa é uma tensão considerável, mas ele não é um transformador utilizado em linhas de transmissão, de distribuição de energia elétrica. E a gente vai ver na aula de hoje também por quê. Então, qual é a definição de um autotransformador? Como visto, né, até aqui, para um transformador de dois enrolamentos, a relação de transformação de tensões, correntes e impedâncias depende da relação de espiras N1 e N2, conforme figura. Né? Transformações com maior rendimento e com aumento da capacidade de KVA são possíveis a partir da interligação dos enrolamentos, sacrificando assim a isolação entre os circuitos primário e secundário. Então, se eu quero ter um rendimento um pouco maior, existe uma maneira de se obter isso aí, simplesmente mudando a forma de ligação do transformador. Então eu vou partir aí de um princípio de funcionamento aí que a gente já veio estudando nas últimas aulas, né? E vamos entrar nesse funcionamento aqui, onde eu vou estar mudando a forma de ligar, né? Vai ter uma ligação entre o primário e o secundário que não vai ser só magneticamente falando, né? Vai existir uma ligação física entre os dois enrolamentos. E isso vai me gerar aí um aumento de rendimento da capacidade encaveada do transformador. Então, conectando-se os terminais do transformador conforme a figura aqui do lado, obtém-se o que é chamado de autotransformador. Teoricamente, um autotransformador é definido como um transformador que só tem um enrolamento.
Então, na prática, ele é visto como sendo um transformador que tem somente um enrolamento, o que não é verdade, né? Mas é uma forma de a gente representar ele, né? Definir ele. Mas ele tem mais de um enrolamento, né? Ele tem um enrolamento comum da tensão de entrada e a tensão de saída, e ele tem um enrolamento série. Esses enrolamentos são os mesmos enrolamentos, o funcionamento é o mesmo do transformador convencional, né, que a gente viu até aqui. O que muda mesmo é a ligação, né? É feito ligações externas, físicas, onde essas ligações acabam alterando um pouco as características aí de rendimento, capacidade do transformador. Então, os autotransformadores têm reatâncias de dispersão menores, perdas mais baixas, menores correntes de excitação e custam menos que o transformador de dois enrolamentos. Não é um divisor de tensão. Por que não? Alguém saberia me responder? Aqui eu tenho uma tensão V1, né? E aí aqui na metade do enrolamento eu tenho uma tensão V2, né? Tá aqui. Por que isso aqui não é um divisor de tensão? Ele não é um divisor de tensão, porque apesar de ele estar reduzindo a tensão ali V2 da carga, né, aplicada à carga, através de uma divisão ali do enrolamento, a gente tem que entender que essa corrente que circula aqui, essa corrente IC, ela é fruto da transformação da entrada para a saída, certo? Por isso que ela tem esse sentido aqui, e não para baixo, né? Então eu vou ter que o meu IC tem sentido oposto a um divisor de tensão convencional, né? Se eu tenho um divisor de tensão, né? Vamos pensar aqui em dois resistores, né? Para ficar mais claro de ver. Aqui eu tenho meu V1 e aqui eu vou ter o meu V2, né? Eu tenho meu V1 e aqui eu tenho meu V2. A corrente que circula aqui, né? Ela vai se dividir para cá e para cá, né? Certo? E nesse caso aqui não. Isso aqui é uma representação de um transformador que, ao conectar, né, ao fazer ligações externas, né, físicas, entre o meu secundário e o meu primário, eu acabo podendo representar ele dessa maneira aqui. Mas o que tem que ser entendido é que a corrente que circula aqui, né, nesse ramo aqui, ó, essa corrente aqui, ela induz, né, através da transformação, uma tensão aqui, e essa tensão aqui que gera essa minha corrente C. O sentido, né, dessa corrente aqui tem a ver com essa transformação, né? Essa corrente gerada aqui, ela é fruto da transformação de V1 sobre V2. Que a gente já viu, né, como é que funciona, né? A gente falou sobre indutância mútua, né? Então, partindo de que eu tenho um transformador aqui ideal, né? Eu não tenho fluxo de dispersão, eu vou ter que a corrente que circula aqui vai me gerar aqui uma tensão V2 e vai gerar o meu IC.
E da mesma maneira, né, pessoal, se eu tenho aqui um elevador, né, eu aplicando uma tensão V1 aqui no meu primário, eu vou ter aqui uma corrente I1, né, onde essa corrente I1 vai me gerar um I2 aqui, né, uma corrente I2 e uma corrente IC, certo? A corrente I2 é a corrente transformada e a corrente IC é a minha corrente que eu posso dizer que existe ali de maneira condutiva, né? Posso dizer assim. É essa corrente aqui. Então é um pouco contraditório isso aqui, é um pouco, né, contra-intuitivo, mas o que vocês têm que, né, entender é que existe ainda um acoplamento magnético entre dois enrolamentos, tá? Que a gente vai ver aqui mais pra frente, eu acho. Deixa eu ver aqui. Que é aqui, por exemplo. Ó, existe, eu ainda tenho, né? Eu ainda tenho um enrolamento primário e um enrolamento secundário acoplados magneticamente, né? Então, eu vou ter o fluxo que circula nesse enrolamento aqui, induzindo uma corrente, né, no meu circuito do secundário. E quando eu transformo, né, que eu posso transformar isso aqui num autotransformador, eu vou ter que uma parte dessa corrente vai ser transformada. Uma parte da corrente de saída vai ser proveniente do acoplamento magnético, né? E uma outra parte vai ser diretamente proveniente da ligação que eu tenho do secundário no primário, certo? Então, uma parte da corrente vem daqui e outra parte vem daqui, né? Vem daqui. E é por isso que eu tenho um aumento de carga, um aumento de potência, porque eu não vou ter só a transformação, né, a corrente proveniente da transformação da entrada da saída pela entrada, né? Eu vou ter ainda uma corrente que circula em relação a esse caminho aqui que eu tenho agora, que eu não tenho no transformador ideal, convencional, desculpa, devido ao aspecto, né, construtivo do autotransformador. Então eu consigo aumentar a minha potência. Esse é uma das principais vantagens de se utilizar autotransformador, é aumentar a capacidade, aumentar o rendimento e reduzir as perdas também, né? Uma vez que eu tenho uma grande parte da potência sendo convertida de maneira direta, né, para a saída, não transformada, eu vou ter menos perdas, né? Uma pergunta que vocês não fizeram, mas eu acho que é interessante a gente colocar aqui. Por que não se utiliza então um divisor de tensão ao invés de um autotransformador? Quem é que saberia me responder isso? Porque da maneira que eu estou conectando aqui, ele se assemelha e muito a um divisor de tensão, apesar de que a gente viu que não é um divisor de tensão, porque o sentido das correntes não é o mesmo, né? Inclusive, se você olhar por aqui, ó, a minha corrente I1 é menor que 2. O que deveria ser ao contrário se fosse um divisor de tensão.
Se eu tivesse um divisor de tensão, a minha corrente I1 seria maior que a minha corrente 2, né? Porque a minha corrente aqui ela ia se dividir, né? Certo? Eu ia ter uma divisão aqui, essa corrente aqui ela ia circular para cá e ia circular para cá. Se fosse um divisor de tensão. Então, por que que quando eu utilizo isso, né? Quando eu estou utilizando um autotransformador, por que utilizar, gastar toda essa tecnologia, né, de transformação, de magnética, e não utilizar um divisor de tensão, né? Por que não usar um divisor de tensão direto aqui, então? Se eu quero reduzir... Se eu quero reduzir ou elevar minha tensão, por que eu não utilizo diretamente um divisor de tensão? Seria porque as impedâncias das cargas variam? A gente não utiliza um divisor de tensão porque o meu rendimento é muito mais baixo que um transformador, que um autotransformador. O meu rendimento aqui, eu vou ter muita perda de tensão, perda de potência em cima, dissipada, né? Em cima dos resistores. Por isso que não se utiliza um divisor de tensão. A minha perda aqui vai ser bem menor. As minhas perdas aqui vão ser bem menores. Agora, uma outra questão. O que aconteceria se eu pegasse esse transformador aqui, esse autotransformador? Aqui eu estou utilizando de 1200 para 1320, né? E de 1200... Aqui é a mesma coisa, né? 1200, 1320. O que aconteceria se eu resolvesse utilizar ele como elevador, que nem nesse exemplo aqui? Se eu quisesse utilizar ele como um transformador de distribuição, onde eu tenho aqui 13,8 e aqui eu tenho 220. Por que eu não posso usar isso aqui? Por que não é indicado e não é utilizado em nenhuma rede de distribuição autotransformadores? Quem é que pode responder isso? Ele tem um rendimento maior, ele tem menos perdas e ele não é utilizado. Por quê? Acredito que seja por causa dos surtos. Só que não? Detenção. Por causa dos curto-circuito? É, exatamente. Por que que tu acha que o curto-circuito deixaria em desvantagem um autotransformador em relação a um transformador? Porque os outros, como o próprio nome diz, é isolado, né? Esse aí é conectado. Também, eu não tenho a isolação galvânica, né, de um transformador. Então, de um transformador convencional, né? Então, eu tenho uma certas desvantagens no quesito de proteção que desqualificam o autotransformador para uso em sistemas de distribuição, transmissão de energia elétrica. Um outro problema bem mais sério
é que se esse autotransformador tiver algum problema, né, ou se ele queimar de alguma maneira e ele abrir esse circuito aqui, ó, o que vai acontecer? A carga vai receber alta tensão. Eu vou ter 13,8 kV na carga, né? Isso aqui é inadmissível. Isso aqui, se ocorresse, queimaria todos os equipamentos de todas as residências que estivessem conectadas nesse autotransformador, certo? Um simples problema aqui no autotransformador, né? Um simples defeito aqui, onde ele rompe esse enrolamento comum aqui, né? Esse IC aqui é corrente comum, tá? Porque esse enrolamento aqui ele é comum aos dois lados, certo? Essa parte do enrolamento aqui também é conhecida como enrolamento série. Então, se eu tiver um problema aqui, um defeito, né? Ou algum curto-circuito, que nem comentou o Vinícius, onde esse curto-circuito ocasionasse um rompimento desse enrolamento aqui, ou desse trecho do enrolamento do autotransformador, eu vou ter que toda a minha atenção da rede vai estar na carga. E isso não ocorre se eu tenho um transformador convencional, né? Se ele é convencional, se porventura romper esse enrolamento aqui, ou esse enrolamento aqui, nada vai acontecer, né? Eu não vou ter nenhuma transferência de tensão, de alta tensão, da entrada para a saída. Então esse é uma das principais desvantagens do autotransformador frente ao transformador convencional que a gente estudou, né? De que ele é pouco robusto a defeitos, né? A curto-circuitos, enfim, problemas que possam vir a ocorrer na rede e modificar os comportamentos, modificar o comportamento dele, fazendo com que ele não seja credenciado para utilização em redes de transmissão. Aonde que ele é utilizado? Ah, mas então ele não é utilizado em nenhum tipo de rede de transmissão. Não, ele é utilizado em redes de transmissão para fazer correção de nível de tensão. A gente sabe, né, que quando a gente faz a transmissão da energia elétrica de um ponto A para um ponto B, por exemplo, né, numa linha aqui de transmissão, uma LT, né, eu vou ter perdas, né? Então, se aqui eu tinha 13,8, aqui eu posso ter já 13,2 kV. Então, nessa questão aqui, né? Para resolver esse problema aqui, é utilizado, então, um autotransformador elevador para retornar, né, aos meus 13,8. Então, percebam que caso romper, né, esse circuito comum aqui, esse enrolamento comum, eu vou ter que a minha tensão, no caso aqui 13,2, né, vai estar na minha saída. Então eu não vou ter mais a regulação de tensão. Isso não vai me gerar nenhum problema, né, grave, né. Claro que é necessário ter essa regulação de tensão, só que nesses casos aí é utilizado autotransformador, né, para fazer essa regulação. Quando eu tenho o mesmo nível, né, eu tenho uma pequena diferença, de nível de tensão. Aí é utilizado autotransformador. Eu usaria um conversor boost. Calma que a gente não chegou na disciplina de eletrônica de potência, Renan. Mas é um tipo de controle, né, de tensão. Só que tu não vai estar usando conversores boost aí para
fazer regulação de linhas, né? O custo aí que tu vai gastar com conversor aí vai ser estratosférico, né? Claro, claro, eu só brinquei, tá certo. Mas, a nível de residência, né, são utilizados autotransformadores, né? Então, já deixo aqui um alerta, que para quem tem aí algum aparelho dentro de casa, né, em nível de tensão não compatível com a rede e está utilizando ou pretende utilizar um autotransformador, cuidado. Cuidado que se der qualquer problema ali vai queimar também o teu equipamento, né, dispositivo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Eu tenho também autotransformadores variáveis, né? Onde eu vou ter uma chave aqui que vai regular aqui a saída. Uma chavezinha, né? Aqui também. Regulando ali a posição no enrolamento série. E aí eu consigo ter um ajuste aí da tensão de saída. Eu consigo regular minha tensão de saída em função da minha tensão de entrada. Então vamos fazer um exemplo aí. Então, para o transformador isolado de 10 kVA 1220 volts, mostrado anteriormente, que é esse cara aqui, calcule a capacidade original do enrolamento de 120 volts em amperes. Então, a capacidade original, né? Ele quer saber a corrente, no caso. Então, a capacidade do lado de baixa vai ser igual à minha potência, 10 kVA, dividido pelos meus 120 volts. Que vai ser igual a quanto isso aqui? Eu até guardei minha HP agora aqui pra achar. Então eu tenho 10 e na 3 dividido por 120. Dá 83,3. Ou 0,33 amperes. Do lado de alta, é igual aos meus 10 kVA dividido por 1200 volts. Passa só um zero para cá, dá 8,33. Que já é a B, né? A capacidade original do enrolamento de 1200. 8,33 amperes. A capacidade do autotransformador usando a capacidade do enrolamento de 120 volts. Calculada em A acima. Então eu vou calcular qual que é a capacidade desse autotransformador aqui. Considerando o lado de 120 volts. Então eu vou fazer o que? V2 e 2, né? Que é o lado de baixo, né?
Então aqui eu transformei ele num autotransformador, né? Eu fiquei com a minha tensão de saída agora aqui, né? Lá de baixa, eu fiquei com 1320, certo? Então, vamos calcular qual que é a capacidade desse transformador aí, desse autotransformador. Vai ser então essa minha tensão. Ó, essa minha tensão 1320, ela é nada mais nada menos que o meu 1200 mais o meu 120 aqui, né? Existe uma relação de número de espiras, né? Aqui. Então, se eu tenho aqui 1200, eu vou ter mais uma indução de... Vou ter uma tensão induzida aqui, né? E vai me gerar, nesses terminais aqui, 1320. Então, a minha potência agora vai ser 1320 vezes 83,3. Vai ser igual a 110 kVA. Então eu tive um aumento aqui de 10 vezes a potência do transformador convencional aí, né? O acréscimo o acréscimo percentual da capacidade do autotransformador em relação ao transformador isolado. Quanto que eu tive de acréscimo de potência, de capacidade? Então aqui, né, é só eu fazer o 110 que eu calculei aqui, dividido pela potência que eu tinha antes, que é 10 kVA, vezes o meu 100%, vai dar quanto? 1.100%. Então eu tenho aqui um aumento de capacidade aí, de potência de 1.100% em relação a um transformador convencional. I1 e IC, né? Ele quer saber qual que é a tensão I1 e a tensão do enrolamento comum, né? A partir do valor de I2 usado no cálculo aqui da capacidade. Então, I1 vai ser igual a 110, minha potência, né? Vejam que a conservação, né, o princípio de conservação de energia se mantém aqui, né, pessoal? Quando a gente tinha um transformador convencional, a minha potência de entrada e a minha potência de saída era a mesma, né? Minha potência, no caso aqui, ó, esse transformador aqui, a potência dele é 10 kVA. No momento que eu passei ele para autotransformador, ele mudou a potência dele. Eu calculei a potência em função da minha corrente de saída, I2, né? Que eu encontrei sendo igual a 110 kVA, certo? Então eu vou calcular qual que é o meu I1, né? A partir dessa potência. Porque a potência na entrada e na saída tem que ser a mesma, né? Então eu vou ter 110 kVA dividido por 1.200 volts. Que dá 91,66. E a minha corrente IC
né? Que é a corrente que circula aqui, né? Aqui meu IC, né? Tá ilustrado aqui. Meu IC é igual a I1, né? Menos I2, né? Certo? I1 menos I2. Vejam, pessoal, que o sentido aqui, né? O sentido da corrente C, ela vai variar dependendo do ponto, né? Ela depende do ponto. Então, ela pode estar para cima, se esse ponto estiver ao contrário, né? Ou para baixo, né? Vai depender da regra do ponto aqui. Certo? Então, vamos lá. Meu IC vai ser igual a I1 menos I2. Meu IC vai ser igual a 91,66 menos 83,33, né? E dá 8,33. Então, meu enrolamento comum, ele tem agora a corrente que eu tinha no meu secundário, certo? Vejam que a característica do transformador não mudou. Eu só tive um aumento de capacidade em virtude da forma que eu liguei ele, né? Mas a corrente que circula em cada enrolamento é a mesma. É a mesma. Certo, pessoal? Eu tive aqui um acréscimo na minha corrente I1, né? A corrente do enrolamento do primário. E na verdade não é nem a corrente do enrolamento do primário, né? É a corrente que circula nesse ponto aqui, né? É nesse trecho aqui. Nesse trecho aqui e nesse trecho aqui. Nos enrolamentos eu tenho a mesma corrente que circulava no transformador convencional. A sobrecarga percentual do enrolamento de 1.200 volts quando usado como autotransformador. Então vamos ver aqui qual que é a sobrecarga no enrolamento de 1.200 volts. Que é esse enrolamento aqui, né? H1, H2, né? O IC aqui. Eu vou ter que a porcentagem de sobrecarga vai ser IC sobre IC sobre I alta.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Oito ponto 42 dividido por 8,33. Aqui vou querer conferir uma coisa aqui que não tá fechando. A sobrecarga percentual do enrolamento de 1.200 volts quando usado como autotransformador. Vai ser 91. O 91 é no... Tá, então vai ser... do lado de alta, né? A sobrecarga aqui seria I1 operando como não faz muito sentido essa pergunta aqui, uma vez que eu tenho a mesma quantidade de corrente passando pelos enrolamentos. Eu só tenho uma corrente maior nesses trechos aqui, né? Aqui eu continuo tendo o mesmo valor de corrente, né? Aqui e para cá. Meu I2 aqui a gente calculou. O I2 deu 83,33, né? Nosso I2 83,33.
Quando na verdade esse aqui é o 1002, né? Esse aqui é o 1002. Não, o 1002 é 83,33. Continua sendo o mesmo valor que eu tenho aqui, né? E o meu I1 que vira 91,66. Então a porcentagem de carga no enrolamento de 1.200 volts, ele permanece igual, né? Não muda. Ele não muda. Deu para entender essa parte aqui, pessoal? Eu não vou ter diferença de corrente. Eu não aumento a corrente que passa pelos enrolamentos. Eu tenho um aumento de potência proveniente dessa passagem aqui, direta aqui, né? Essa ligação aqui entre a entrada e a minha saída. A minha corrente aqui I2, ela é a mesma. O que aumentou foi meu nível de tensão, né? Que era 120, foi para 1320. Esse valor aqui que acresceu, que aumentou minha potência. A minha corrente de saída é a mesma. O que eu tenho de diferente na saída é uma tensão mais elevada. Certo? Vamos lá. Autotransformador, polaridade subtrativa. Então aqui a gente viu, né, a aditiva, né? E agora a subtrativa. Então eu vou ter, né, uma redução da minha tensão quando eu tiver uma polaridade subtrativa, né? Aqui eu tenho 1.200 e na minha saída eu vou ter 1.080. Certo? Quando o ponto, né, tá em sentido oposto, né? Então aqui minha corrente C vai estar para baixo agora aqui, né? Aqui vai estar para cima, né? Aqui é para baixo, aqui é para cima. Isso. Vamos fazer um exemplo para a gente ver melhor isso aí. Então aqui é o mesmo exemplo, um com polaridade subtrativa. Só que aqui eu não copiei o desenho. Mas enfim, é a mesma coisa. Então, para o transformador isolado de 10 kVA, 1.200, 120 volts, mostrado anteriormente, ligado com o transformador com polaridade subtrativa, calcule agora, então, a capacidade original do enrolamento de 120 volts. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Aqui eu tinha para baixa, né, meu I2 igual a 83,33 amperes. Para alta eu tinha 8,33 amperes.
Então agora a capacidade do autotransformador usando a capacidade do enrolamento de 120 volts. Então agora aqui eu vou ter, em vez de 1120, né, eu vou ter que subtrair, né, porque tá, a régua do ponto está invertida, então vai ser uma subtração, onde aqui a gente somou, né, onde aqui a gente somou e obteve 1320. Agora a gente vai ter uma subtração, né? Ou seja, 1200 menos 120 vai dar 1080. Aqui eu quero encontrar a potência, né? Minha potência igual a V2 e 2 vai ser igual a 1080 vezes 83,33, que é igual a 90 kVA. D. O acréscimo percentual da capacidade do autotransformador em relação ao transformador isolado. O acréscimo percentual. Então eu tenho meus 90 kVA dividido por 10. Vezes 100% dá 900% de aumento de capacidade. E a minha letra E I2 é IC a partir do valor de I2, né? Ele quer saber. Então, como é que eu posso calcular o meu I1, primeiramente? I1 vai ser igual aos meus 90 kVA dividido por 1200. Que dá 75 amperes. O meu IC igual a I2 menos I1. Oitenta e 33,33 menos 75 e C é igual a 8,33 amperes. E aqui a minha capacidade vai ser a mesma também, né? Minha corrente C, minha corrente de alta vai ser a mesma também. Não vai mudar. Então não precisa calcular essa F aqui. Certo, pessoal? Aqui o nosso IC era I1 menos I2, né? Mas como eu tinha um efeito aditivo, né, dos enrolamentos, o meu I1 era maior, né? E agora eu tenho aqui que o meu... Ah, aqui eu tinha I1 menos I2, né? E agora eu tenho que é I2 menos I1. Daqui, né?
né? Aqui eu tenho agora que é meu IC é I2 menos I1, né? Certo? Daqui, né? Como ele tá para cima agora, eu tenho essa relação. Então, por que a capacidade de um transformador isolado aumenta quando ele é ligado como autotransformador? Por que eu vou ter um aumento de capacidade aí? Por causa que eu vou ter, né, duas parcelas aqui, né, de potências aí se somando, né? Uma parcela que vai da tensão V2 com a corrente I1 e a tensão VP com a corrente I1, né? Então tem duas parcelas aí que vão estar se somando pela característica de ligação. Eu vou ter esse aumento aí de capacidade quando eu ligo como autotransformador, né? Eu vou ter uma potência maior, mesmo se tiver subtrativo, né? Mesmo se tiver subtrativo, eu vou ter uma potência bem maior na saída, né? Desse autotransformador aí, né? Quando ligado, desse transformador quando utilizado, usado como autotransformador. Então vamos calcular aqui agora quanto de potência foi transferida, né? É transferida de maneira condutivamente do primário ao secundário e por transformação. Então, por exemplo, 1, né? Quanto de capacidade foi transferida do primário para o secundário? Por condução. Então, a minha capacidade, meu S, vai ser igual a V1 vezes I2. Por quê? Eu coloquei aqui que é V1 vezes I2, né? Meu V1 é 1200, certo? E o meu I2 é essa corrente aqui, né? Certo? Eu vou ter uma parcela que vai ser transferida direta, né? Diretamente para a saída. E uma outra parte de potência que vai ser transferida através da minha relação de transformação aqui. Então, a minha potência vai ser os 1200 vezes 1002. E dá quanto? 1200 vezes 83,3. Dá 100 kVA praticamente arredondando. B, a capacidade transformada.
A transformada vai ser a que passa pelo enrolamento. A que passa pelos enrolamentos aqui, né? A que eu transformo, a corrente que circula aqui e vem para cá, né? Que gera essa transformação aqui, é o que eu quero saber agora. Então vai ser 120, porque é a tensão que está aplicada em cima desse enrolamento aqui, né? Vezes a corrente que circula aqui. Então eu vou ter que é 120 vezes 83 igual a 10 kVA. E a capacidade total vai ser os 100 kVA mais os 10 kVA, né? Igual a 110 kVA. Aqui ele pede para comparar a resposta, né? Mas é idêntico, né, o que a gente encontrou lá na saída, aqui no exercício, né? É a mesma capacidade. Então eu vou ter aí um aumento de capacidade significativamente maior quando eu estiver utilizando, empregando como autotransformador, né? Porém, eu perco aí algumas características bem importantes em algumas aplicações, que é a isolação galvânica, né? E além dessa isolação, eu vou ter um perigo aí, né? Se eu utilizar um autotransformador em tensões aí muito distantes, né? Se eu tenho aí 13,8 para 220 ou vice-versa, não vai ser interessante utilizar um autotransformador devido aos riscos aí que ele pode inferir aí nas residências, né? nas cargas que estiverem conectadas na saída desse autotransformador. Porém, nas aplicações onde se faz uso de autotransformador, eu posso utilizar um transformador bem menor, né? Ele vai ser bem menor, em virtude que ele consegue comportar uma capacidade maior. O tamanho dele vai ser bem menor em relação a um transformador convencional. E isso aí, né, impacta nos custos de fabricação, né? Enfim. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Então, por hoje a gente fica por aí. Certo? Professor, Oi? só uma dúvida. Vai ter mais um trabalhinho, no caso? Antes do trabalho final? Deixa eu ver aqui. Trabalhinho uns 5, digamos. Eu acho que sim, vai ter mais um trabalho. Acho que eu até comentei no final das aulas do ano passado. Muito provavelmente a gente vai ter um trabalhinho nessa parte aqui de autotransformador aqui. E os de transformador também. Mas Beleza. estamos encaminhando para a reta final aí. Sim, sim. Tranquilo. Aqui ficou uma parte aqui, ó, que eu esqueci de falar para vocês, ó, que é a parte do rendimento, né? Então é mais teórico, né, pessoal? O rendimento superior ao de um transformador isolado possui apenas um enrolamento. A corrente que circula por boa parte do enrolamento é a diferença entre a corrente do primário e secundário. Rendimento aumenta quando a relação de transformação se aproxima de 1. Quanto mais próxima a relação de transformação, maior vai ser o rendimento desse transformador. E aí tem as restrições que eu falei, né, do uso do autotransformador. Não provém isolamento, né, risco de elevadas tensões e choque no secundário, restrito a aplicações com tensões relativamente baixas. Certo, pessoal? A gente se fala amanhã, então. Vai ter mais um trabalhinho aí para
antes do trabalho final, mas mais para frente, né? Não vai ser para agora já. E a gente então se encontra amanhã, 1h30. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.